Que o Senhor vos abençoe rica e poderosamente. Obrigada. Amém. Graças a Deus, obrigado irmã Ana Maria. Uma das coisas à mesa que nós estamos a fazer as dinâmicas, a irmã Ana partilhou connosco aquilo que ela mais gostava, uma das três coisas, era estar com as pessoas e a outra era servir. E foi precisamente o testemunho, amém, que nós ouvimos nesta tarde, amém. Há coisas muito importantes ainda na vossa idade. Eu até já me sinto na idade de ouro, vejam só de ouvir este testemunho e estar com os irmãos, isto não queremos ficar na idade da prata, né? Queremos já chegar à idade de ouro para ouvir estas experiências e podemos também partilhar. Nós vamos pedir a nossa irmã Sara, enquanto ela se prepara, e nós queremos fazer também com alegria, e vamos dar com alegria a oferta para o nosso Deus. Sabemos que os irmãos têm alguma reclamação, nós temos um livro de reclamações. Alguém que esteja com fome, ou que não comeu aquilo, acolá. Olha, digam alguma coisa, falem connosco, com a comissão, com o irmão Jorge, com a irmã Maria, comigo. Nós temos um livro de reclamações, depois nós vamos poder ouvir as vossas reclamações. Mas nós esperamos que todos estejam aconchegados e depois deste testemunho também, vamos preparar também os nossos corações, vamos dar com alegria, com amor e depois certamente vamos ouvir a palavra de Deus entregue pelo seu servo, pastor Vieta Antunes, nesta tarde. Amém? Amém? Os irmãos estão cá? Aleluia! Então vamos pedir ao a Sara para nos dirigir. Amém. Paz do Senhor, os irmãos estão-me a ouvir? Paz de Deus. É bom nós estarmos aqui na casa de Deus todos juntos, não é? Para comemorar estes 50 anos, não é? De esta idade de ouro, não é? Ver caras tão conhecidas, o pastor Vieta Antunes, a irmã Ana Antunes, também fizeram parte da igreja onde eu estive, na igreja Neves Ferreira. Deixaram-me também um bom testemunho a mim, ao nível também dos tempos de oração, cultos de oração à sexta-feira, onde era frequente eu ir, onde era frequente o meu avô ir, onde a minha mãe também ia, e portanto ficaram no nosso coração. Que mais posso dizer? O meu objetivo nesta tarde é louvar com os irmãos. É aquilo que eu mais amo fazer na casa de Deus, é adorar, é louvar. Lá em casa a minha mãe tem que dizer: Sara, não cantes tanto, podes estragar as tuas cordas vocais. Mas é o que eu mais gosto de fazer, além do meu trabalho, não é? Mas quando nós estamos em adoração ao Senhor, eu esqueço tudo o que está à minha volta, é só para Ele. Amém? Que os irmãos também possam receber este louvor de adoração. E hoje vou ter aqui uma ajuda preciosa. Nosso irmão Carlos vai aqui também participar comigo. Amém? Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Mais baixo, mais baixo.
águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Dentro de mim és manancial, fonte inesgotável, trazes vida ao coração, como o rei Davi. Em adoração, digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: eu te amo, ó Senhor. Digno és de louvor, majestade, majestade santa. Meu prazer é te dizer: eu te amo, ó Senhor. Prazer é te dizer: eu te amo, ó Senhor. Será que nós podemos dizer isto? Eu te amo, Senhor. Os irmãos podem dizer isto: eu te amo, Senhor. Podemos levantar os nossos braços e dizer: te amo, Senhor. Tu és a minha majestade santa. Não há outro como tu. Irmão Carlos, pode mais um bocadinho? Flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida a cada coração, sim, Ele traz vida. Eu quero profetizar, dizer que Jesus quer trazer vida a este lugar. Aleluia! Profetizo em nome de Jesus, com a autoridade que Ele me dá, Espírito Santo de Deus. Traz o Espírito a este lugar, Senhor. Flui dentro de nós, Senhor Jesus. No tocar deste instrumento, Senhor. Oh Senhor, muda vidas neste lugar.
Faz coisas grandes, novas, poderosas. Obrigada, Senhor, por tudo o que Tu já fizeste até aqui, Senhor. Por tudo aquilo que nós já ouvimos e por tudo aquilo que ainda irás fazer, Senhor. Nós profetizamos, Senhor, em nome de Jesus, que cada um vai sair daqui diferente. Amém. Glória a Deus. Obrigada, irmão. Glória a Deus, amém. Agora chegamos a um momento importante, não é por causa essa joia preciosa, né? Não sei quantos é que tem à mesa, é só para dizer, não é para levar, isto faz parte da decoração, faz parte senão a comissão vai ter problemas depois com a equipa da decoração. Então nós queremos que ninguém possa levar nada dessa preciosa joia, mas deixem ficar na mesa, porque isso faz parte da decoração das mesas, amém? Nós vamos ter agora um momento importante que é a palavra de Deus. Eu vou chamar o pastor António Vieira Antunes. Eu não sei quantos é que não conhecem o pastor António Vieira Antunes, é mais fácil. Alguém que não conhece o pastor António Vieira Antunes? Faça sinal com a mão. Pelo menos alguns. Ainda há alguns. Mas aqueles que conhecem, graças a Deus. Nós vamos ouvir a palavra de Deus e certamente este é um momento importante e é um privilégio para nós, como Igreja Assembleia de Deus de Lisboa, podemos termos a honra, amém, de receber o pastor Vieira Antunes e a sua esposa, Ana Maria, estarem connosco hoje e, querendo Deus, amanhã também estará connosco e nós queremos agradecer a Deus, que Deus possa usá-lo agora na ministração da palavra de Deus e possamos ouvir com ouvidos de ouvir aquilo que Deus tem para nós, possamos sair deste lugar também tocados por Deus no nosso interior e este dia tão feliz, um dia que Deus nos está a proporcionar. Amém? Glória a Jesus, vamos orar ao Senhor. Quem puder ficar de pé, pode ficar de pé. Aqueles que não puderem, fiquem mesmo sentados, nós vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, nesta tarde. Nós te louvamos, nós te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, a festa da Idade de Ouro, por homens e mulheres de Deus, Senhor, que ao longo desta caminhada, Senhor, continuam fiéis, sabendo que a tua fidelidade dura para sempre, Senhor. Obrigado, Senhor, porque têm tido experiências, mais do que experiências, sabe o Deus, Senhor, que tem, Senhor, o nosso Deus, e obrigado, Senhor, porque a cada dia vemos, Senhor, as tuas boas mãos sobre as nossas vidas. Obrigado pelo teu servo, pelo ministério longo, Senhor, também pela oportunidade nos deste a nós, como Igreja de Lisboa, termos a ele e a esposa servindo aqueles 14 anos e meio, Senhor, pela saúde continuas a dar aos teus servos, Senhor, pelo testemunho que já ouvimos e agora a palavra que vai ser ministrada. Senhor, tu certamente já falaste ao seu coração, que a tua unção esteja sobre ele, Senhor, sobre o seu falar, Senhor, e cada ouvido possa ouvir a tua palavra. Pai, nós te agradecemos tudo e entregamos tudo nas tuas benditas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem tomar o vosso lugar. A paz do Senhor, meus amados irmãos, é para mim um prazer muito grande poder estar aqui com os irmãos, ver muitas caras que já não via há bastante tempo e poder rever-vos e ver que alguns estão exatamente na mesma, eu também estou na mesma, só um bocadinho mais velho. É a mesma coisa que os irmãos, não é? Um bocadinho mais gastos, mais usados e depois naquilo que não se vê, que é as forças que são menos. Mas pela graça do Senhor podemos estar aqui. Eu vou dizer-vos que há uma coisa que eu decidi não ser. Era um velho rabugento e um velho rabugento e sempre mal disposto. Não tenho razão para isso, porque fui salvo por Jesus Cristo, tenho o Senhor no coração, a alegria do Senhor. Chato às vezes posso ser, e só me apercebo disso quando os netos dizem: está bem, avô, sim, avô, está bem, avô, e já vi, estou a repetir. Quando ele diz: está bem, avô, pronto, significa
estou a repetir e não percebo, não é? Portanto, por isso às vezes sem querer isso somos. Agora de resto não, acho que não tenho razão para não estar feliz. Estou feliz com Jesus, estou muito feliz por poder continuar a ter a minha mulher comigo. Podem crer que é algo muito importante nesta vida. Vocês até já perceberam hoje, acho que já perceberam a vida toda, porque é que o Senhor me deu, já perceberam hoje o que é que ela complementa daquilo que eu não sou, e ela deu isso tudo que eu não tinha, portanto o Senhor deu-me porque eu precisava dela. Portanto, eu queria nesta tarde fazer alguma coisa diferente. Eu não vou ler textos bíblicos, mas vou falar de textos bíblicos, só que o último nós temos que dizê-lo de cor, juntos. O último, porque eu vou falar, deixem-me fazer aqui uma pergunta: quem é que costuma falar com os seus botões? Às vezes nestas idades assim avançadas, às vezes alguns até falam sozinhos, não é? Falam sozinhos, e outros dizem, não, estive a falar com os meus botões, certo? Pronto, eu hoje vou, e vocês sabem, quando nós falamos com os nossos botões, depende sempre do seguinte: é o que nós temos cá dentro é que vai contar isso. É aquilo a que o Senhor Jesus disse: do coração está cheio, fala a boca, e também a mente traz também para reproduzir. E Paulo disse a Timóteo para guardar bem o depósito que tinha posto nele, isto é, criar um depósito da palavra. E depende do depósito que nós cá temos, como é que o depósito está cheio e do que é que está cheio, porque se estiver cheio de ressentimentos, porque esse depósito é no coração, se estiver cheio de frustrações, se estiver cheio de muita outra coisa, o falar com os botões ou o falar sozinho, não sei se vocês já viram, por exemplo, aqueles dois velhos, aquele casal de dois velhos, que um vai à frente e outro atrás e vai a chamar nomes um ao outro e não sabe sequer porquê, apenas chama, sabe, é que toda a vida o que eles encheram o coração foi desentendimentos, de problemas, alguns até de traições e tantas outras coisas. E depois o que acontece? O depósito estava cheio e agora chegam a velhos, já não sabe sequer porque é que está a chamar nomes, já nem percebe porquê. Ora bem, o importante é que os crentes tenham enchido o coração com a palavra do Senhor, com o amor do Senhor e com a graça do Senhor. Mas eu vou mencionar 4 pessoas, 4 homens diferentes. O primeiro é um ímpio, todos os outros são crentes. O primeiro é um ímpio, ou podíamos dizer um religioso avarento, rico. O segundo é um crente atribulado. O terceiro é um crente desanimado. E o quarto é um crente feliz. É no quarto que vamos depois ler texto. Agora, todos os textos os irmãos conhecem, por isso eu vou contar, apenas mencionar os assuntos. O primeiro, já perceberam quem é? O avarento rico, que possivelmente era um religioso, possivelmente na parábola de Jesus, do rico tolo, rico insensato, certamente estava-se referindo a um judeu. Simplesmente era um judeu que era avarento. Aliás, Jesus conta a parábola no seguimento do homem que veio ter com Jesus e dizer: mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. E Jesus disse: olha, acautelai-vos, porque a vida do homem não consiste no que possui. E depois contou a parábola do rico insensato. Este homem, repare, tinha o problema de todos os avarentos, todos os ricos avarentos. Sabem qual é o problema deles? É que falta sempre um bocadinho. Pode ter muito, mas falta um bocadinho, que é o bocadinho que o irmão tem, que eu tiver, que o outro tiver. E quando ele tiver tudo, o de todos, sabe o que acontece? Muitos deles põem termo à vida porque já não têm mais nada a que desejar. E viveram toda a vida naquilo. É um homem feliz. E este homem, a terra a produzir em abundância, disse: eu vou aumentar os celeiros
eu vou aproveitar tudo, nada para deitar fora, preciso de tudo. Podia distribuir com alguém, mas disse não, eu vou encher os celeiros e depois eu vou dizer à minha alma, ao centro das minhas decisões: agora podes ficar feliz, descansa, bebe, folga. Agora podes ficar satisfeita. Não fica, de certeza. Só que Deus disse: nesta noite te dirão, louco, esta noite pedirão a tua alma ou a tua vida. E o que tens preparado, para quem será? Um homem que falava consigo próprio, falava aquilo que nós chamamos com os nossos botões, e estava a falar, imagine, a pensar para longos anos, pensou em tudo menos nos outros, insatisfeito, e por cima pensava que ia viver para sempre. E Jesus disse que ele era insensato e louco. Agora eu queria entrar num segundo homem, que é um crente atribulado. Os irmãos conhecem, é o Salmo 42. Canta-se muito sobre o Salmo 42. Como o cervo brama pelas correntes da água, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Quem é este homem? Bem, ao que parece, seria um adolescente, ou jovem no máximo, que foi levado para o cativeiro, à semelhança de Daniel. Se foi na altura de Daniel ou nas outras levas à frente, isso não sabemos. Mas alguém que tinha sido levado em cativeiro. No entanto, ainda em Israel, ele tinha ido com a família a Jerusalém, às festas, em grupos de pessoas, para adorar ao Senhor, para celebrar ao Senhor, na Páscoa, nas outras festas anuais, para louvar a Deus, fazendo festa, que saíam com alegria, vindo de cada tribo de Israel, caminhando para estar em Jerusalém naqueles dias. E agora ele encontra-se em Babilônia. E em Babilônia havia um ataque muito forte. Não era só em Babilônia, era em todo o mundo, para os judeus. Vocês são tão desgraçados, tão pobrezinhos, que só têm um Deus. E ainda por cima não se vê. Agora, digam-me lá, onde é que está o vosso Deus? Por isso é que vocês estão aqui exilados, são os pobres desgraçados, ninguém vos acudeu, porque, claro, eles foram levados por causa da desobediência deles, mas os irmãos sabem, quando os crentes se desviam, e tinham sido crentes fiéis e deram testemunho, quando se desviam e depois são apanhados na curva pelo diabo, não é? Como aquele que descia de Jerusalém para Jericó, são assaltados, e sabe o que é que os do mundo dizem ainda por cima? Sabem qual é a consolação que lhe dão? Então onde é que está o teu Deus? Não é ele que fazia, não é ele que operava, não era ele que curava, não era ele. E ele tem vergonha de dizer: pois, mas ele agora não me ajudou porque eu estou desviado, porque eu deixei o Senhor. Não, normalmente não dizem isso. Ficam envergonhados, ficam canhados, ficam frustrados. Alguns voltam para o Senhor, outros não. Caem na desgraça. E este estava ali, não estava desviado, mas estava sofrendo. Onde está o teu Deus? Ele diz que cada dia afligia a sua alma e de noite as lágrimas serviam-lhe de mantimento. Isto é, vinham pela boca, chorava a noite toda, porque todos os dias me afligem dizendo: onde está o teu Deus? Os irmãos sabem que o Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Porque é que dizem as nações: onde é que está o teu Deus? Mas o nosso Deus está no céu, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles, nós temos um, mas é Deus. Agora, os ídolos deles são obras das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, etc. Portanto, mas a pergunta é sempre a mesma: onde está o seu Deus? E este homem está atribulado. Ele disse: porquanto eu havia ido à casa do Senhor com a multidão que festejava, tenho saudades de ir à casa de Deus.
Oh, que saudades quando dizíamos, alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Mas agora estamos aqui, mas de repente Ele traz à memória. E traz à memória a lembrança da mensagem dos profetas. É que há uma esperança. O cativeiro será por 70 anos, tinha dito Jeremias. Então ainda há esperança de voltar. Então ele volta-se para a sua alma e fala com os seus botões, falando consigo próprio. Porquê é que estás perturbada, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Porque te entristeces. Confia em Deus, porque ainda vou ver na sua face. Eu vou voltar a vê-lo. Sabe o que é que ele está com a esperança? De repente ele agarra-se à esperança. Oh, vai vir a altura em que o Senhor porá fim ao nosso cativeiro. Eu vou voltar a Jerusalém. Vou voltar a adorar o Senhor. Vou voltar à presença de Deus com o povo de Deus. Esta era a esperança do homem. Ele tinha no coração, no seu depósito, a palavra de Deus. Não pôde evitar a tribulação. Irmãos, há tribulações que nós não podemos evitar. São consequências de muitas coisas que podem não ser nossas diretas. Pode ser do conjunto. Mas se o nosso depósito está cheio, aleluia, os momentos da tristeza também vão vir, as lágrimas também vão vir, o choro também vai vir, mas a esperança, aleluia, glória ao Senhor, a esperança que está dentro é uma âncora maravilhosa que se agarra, é que nos agarramos. Senhor, eu sei em quem espero. Como Paulo disse, mas a nossa cidade está no céu, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Glória a Deus, nós temos uma esperança. Este era um homem atribulado. Agora queria passar a um homem triste. Triste não, desanimado. É o Salmo 77. É um salmo de Asaf. E Asaf é considerado vidente, profeta. Havia duas palavras no original para o profeta. Um era o profeta que tinha visões de Deus, não apenas recebia a mensagem de Deus, mas tinha visões de Deus, era Cosé, quer dizer, é o que tem visões de Deus, que vê e fala daquilo que viu e ouviu para falar. E havia o Nabi, que era a pessoa que recebia a mensagem inspirada de Deus e a transmitia. Portanto, eram duas palavras para o profeta, a razão porque em Isaías 30:10 tem lá duas vezes, tem o vidente e os profetas, não é? Parece que é uma repetição, mas não é. E o Asaf, que era um chefe dos cantores de Davi e depois de Salomão, era considerado, porque ele tem uma visão muito, deve ter sido muito dolorosa, que é a visão da decadência de Israel até ao cativeiro. Imagine que ele até vê, muitos anos antes de acontecer, os cavalos dos babilónicos a entrar pelo templo dentro e a destruir o templo. Senhor, eles estão a destruir o teu santuário, não pode. Repara o homem que dirigiu o cântico quando Davi levava a arca. O homem que dirigiu o cântico na força do templo ainda de Salomão, já velho. E agora poder ver isto deve ser uma coisa terrível. Mas talvez por isso Ezequias mandou que cantassem os cânticos, os salmos de Asaf, o vidente, porque via que estava a acontecer o que ele tinha dito. E no Salmo 77, ele apresenta desânimo. Eu não sei, ele fala no singular, mas eu não sei se ele está se referindo a ele pessoalmente, se é Israel no todo, tornando como uma pessoa só, o que é muito possível. E sabe como é que começa? Perturbado, queixoso. Quando a pessoa está desanimada, fica assim, está perturbada, começa-se a queixar, todos e até Deus, Senhor, porquê? Os irmãos nunca fizeram perguntas dessas a Deus. Senhor, porquê? Desconsolado,
a minha alma recusava ser consolada, disse ele. Não há consolação que lhe chegue. Hã? Estamos a falar de um crente. Isto nunca aconteceu com os irmãos, pois não? Irmãos são todos supers. Aqui. Acontece com todos nós. Estes momentos vêm. Desanimado. Ele disse que desfalecia. Queria dizer desanimava. Nesta situação, desconsolado, desanimado, queixoso, começou a fazer interrogações. Eu acho isso interessante porque, sabe o que é que eu sei que muitos crentes fazem? E eu também já fiz. Porque às vezes vem para o pastor, pastor, às vezes até que o pastor responda, pastor, porquê? Porquê que Deus... E o pastor não tem resposta. Pois não tem. Não tem. Não pode ter. E ele começou a queixar-se. Ele disse, rejeitará, está bem, houve erros, houve falhas, mas rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Quer dizer, a rejeição do Senhor, o Senhor agora nunca mais vai nos querer. Os irmãos sabem, isto é muito complicado. Olha, até para os vossos netos, ou bisnetos até para alguns. Vocês sabem, eu tenho pai a minha neta, alguns, mas quando o meu filho era pequeno, eu tenho dito muitas vezes aos pais, nunca passem por cima de uma coisa que as crianças dizem. Eu não sei, ele devia ter talvez 11 anos, 12. 11 anos talvez. Pois foi naquela mudança da primária naquela altura era o ciclo. E ele costumava vir ao sábado comigo fazer um culto a 25 km de distância, na zona da Zambuja, e a minha mulher ficava a ensaiar o coro. A minha filha ficava com os miúdos a brincar lá no gabinete, ele ia comigo ao culto, sempre queria ir comigo. E naquele sábado, ele disse-me que não lhe apetecia ir. Eu insisti, ele foi, mas digo assim, isto não é normal, nunca disse isto. No dia seguinte a minha mulher disse, sabes uma coisa, chamei o Samuel para a escola dominical, ele disse que não lhe apetecia ir, ele nunca tinha feito isto. Nunca tinha dito que, pelo contrário, estava sempre pronto, que não podia ir à escola dominical. Eu sei que muitos pais fariam e que infelizmente têm feito e têm perdido os filhos. Sabe o que é que diriam? Coisas de criança. Coisas de criança. E passa à frente. Eu disse à minha mulher, espera um bocadinho, já são 2 vezes, ele ontem disse-me a mesma coisa. Isto não é normal. Eu disse, eu logo falo com ele. Eu, quando estava em casa, sempre fazia questão de os ir deitar. Naquela altura ele já fazia oração sozinho, já tratava, já tinha lido muita coisa, e já fazia isso tudo sozinho. Mas não gostavam quando a gente lá ia. Então, eu disse, eu apanho o bêbado de sono, que era quando ele falava, dizia tudo, não é? E eu disse, está bem, eu à noite... E quando fomos à noite, fomos para deitar, eu disse, Samuel, parece que tens andado chateado, nervoso, diz-lhe um pouco. Eu disse, sei que dissemos ali algumas coisas, depois eu fiz a pergunta-chave. Eu disse, tens orado ao Senhor? Veio a resposta, o fio que eu precisava de apanhar. Sabe o que é que ele me disse? Pela primeira vez também. Deus já não me ouve. O que é que tu disseste, filho? Sim, pai, Então, ele desbobinou. Tinha feito algumas disparates, daqueles que já tínhamos avisado várias vezes que não deviam ser feitos. E pela primeira vez, ele deparava-se com aquilo que é o sentimento de culpa. Sabe, a minha filha era diferente, falava muito. Ele, como não falava tanto, não era tão aberto, não falou. Mas pela primeira vez, ele deparou-se com o sentimento de culpa e não sabia... Já se tinha entregue a Jesus, já isso tudo, mas não sabia como resolvê-lo. Isto é, ele pensou, eu já sabia que isto era errado, fiz,
Deus já não me quer. Eu disse, filho, porquê é que te diz? Ele lá explicou. Então eu tive que explicar como uma criança. Filho, anda cá. Tu muitas vezes tens feito muitas coisas que eu disse para não fazeres. Já tinha dito várias vezes. Não, é verdade ou não é? E eu até, às vezes até te ponho de castigo. Dizia lá. Eu disse, mas alguma vez eu peguei em ti por uma mão, abri a porta e pus-te fora da porta e disse, olha, tu foste teimoso, fizeste o que eu disse para não fazer, agora tu já não és meu filho. Vais-te embora. Ele voltou-se para mim, aquela resposta que era típica dele quando era assim, pai, tu não fazias uma coisa dessas, tu não fazias isso. Eu disse, claro que não, filho, gosto muito de ti, não fazia isso. Agora, diz-me uma coisa, quem é que é melhor, Deus ou teu pai? Tu disseste sempre que é Deus. Então, espera, porque tu és meu filho, eu não faria isso, achas que deves fazer? Ele apanhou o fio da meada. Pai, tu estás a dizer que se eu pedir perdão a Deus, Ele me perdoa? Eu disse, estou. Sabe, nós fomos orar e até hoje, tem 50 e tal anos, é servo de Deus. Já tenho a filha aqui também a servir ao Senhor. E sabe, nunca mais precisei de ajudar o meu filho a ultrapassar. Mas há muitos pais que perderam os filhos aí. Pronto. Ora, muito bem. Nós temos que pensar que as pessoas falam consigo. E muitas vezes fazem interrogações. Rejeitará o Senhor para sempre, dizia o profeta. Será que agora Deus não vai voltar a ser favorável, disse ele. Será que acabou a sua misericórdia? E ele começa a pôr interrogações. Será que ele encerrou a sua misericórdia na sua ira? Isto é, a misericórdia é inferior à sua ira? Será que acabou a promessa que veio de geração em geração? Perguntas que ele fazia. Os irmãos já viram quantos crentes fazem às vezes perguntas? Irmão, não sei, mas olha, eu penso que já não sei. Quantas vezes os pastores têm isto com crentes e às vezes gastam horas e ainda vamos para casa orar por eles até que Deus faça uma obra. Só o Espírito Santo pode fazer um trabalho destes. E agora, depois disto tudo, ele caiu nele. Sabe, quando estava a pensar numa coisa, quando estava a meditar, disse assim, todos nós temos um pouco do pródigo dentro de nós. Um pequeno pródigo dentro de nós. Sabe, aquele pródigo que os irmãos conhecem na Bíblia, ele não saiu de casa de uma virada só. Foi dentro de casa que ele começou a pensar, isto é uma chatice. Aqui em casa, o meu pai só dá ordens. Não faço isto, não posso fazer aquilo. Quer dizer, é dono de tudo, mas há regras para tudo. Eu sou um prisioneiro, não tenho liberdade, não faço o que eu quero, nem como eu quero. Já não sou uma criança. Onde é que vocês já ouviram coisas destas? Não, é tempo, não é quando meu pai morrer, quando eu já for velho é que ele me dá a herança. Não, vou pedir a herança agora. Pai, dá-me a parte da herança que me pertence, eu quero a minha liberdade, eu quero ir para fora. E ele vai e gasta tudo. Mas todos nós temos um pouco do pródigo dentro de nós, que às vezes, porquê, Senhor? E fazemos, não sei, e o nosso Deus tem que ter tanta paciência, tanto amor, tanta misericórdia para aturar as nossas interrogações todas. E ele, à semelhança do pródigo, só que o pródigo foi só quando chegou às bolotas, caiu em si e disse, isto é enfermidade minha. Sabe o que é que ele disse? Não, Deus é o mesmo, eu é que estou doente. Deus não mudou, eu é que estou doente. Eu é que estou enfermo. Eu é que estou com a cabeça no ar. Eu é que não estou a regular bem. E é verdade, quando assim é, não é Deus que está o problema, está em nós. E sabe o que acontece a seguir?
ele diz que se vai lembrar do tempo da destra do Altíssimo, isto é, o tempo em que a mão de Deus operava. Irmãos, este é um exercício que fazemos quando falamos sozinhos, quando caímos em nós. Sabe o que é que vamos lembrar? E quando estamos desanimados é a coisa melhor. Deixem-me deixar aqui uma receita, hoje não podia passar sem ela. Uma receita, então para a nossa idade é fantástico. Nós já passamos uma vida. A minha mulher tem uma palavra-chave. Ela disse que gostavam, quando ela morresse, que cantassem Tu és fiel, Senhor. Porque o princípio dela é Deus é fiel, Deus tem sido fiel, Deus é fiel. E é verdade, Deus tem sido fiel sempre. E sabe, nós temos uma coisa que é importante. Quando é assim, é lembrar o que Deus já fez. Em vez de estar a bater na tecla do momento que estamos a passar, e que se Deus vai fazer, não vai fazer, lembrar o que Deus já fez por nós. Podemos até começar desde o princípio. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, como diz o hino. É isso mesmo. Foi isto que o salmista começou a fazer. Lembrar o tempo em que Deus operou. E começou a pensar nas misericórdias. E eram tantas as bênçãos que ele disse, bem, já sei qual é o caminho está no santuário. Eu vou até à presença de Deus, aleluia, e entro na plenitude das bênçãos de Deus, glória ao Senhor. E ele pensa, entra, e sabe como é que ele termina? Glorificando a Deus. O homem começa triste, termina louvando, rompendo, falando da majestade, da grandeza, do poder de Deus. Afinal, Deus era o mesmo, ele é que estava enfermo, ficou recuperado. Agora temos que chegar ao último, este vamos ter que mencionar. É um salmo muito conhecido, 103. É um salmo atribuído a Davi, e de um homem que está feliz. Podemos começar a dizê-lo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todos os teus pecados, todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. O Senhor fez notório os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos filhos de Israel. Portanto, eu chegava só até aqui, mas podíamos dizer depois, sabe o que é que ele vai dizer? Como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Como está o Oriente do Ocidente, afasta de nós as nossas transgressões. Lembra-se da nossa estrutura, conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó, etc, etc. Não sei se os irmãos estão vendo. O que é que acontece? Quando o crente está feliz, ele também fala com os seus botões. Mas sabe o que é que ele diz a si próprio, à sua alma? Tens razão, é para glorificar a Deus. Tens razão, é para bendizer. Pensa bem em tudo o que Deus já fez por ti. Pensa bem, conta as bênçãos, conta quantas são, diz-las de uma vez, não é? Diz-las de uma vez e verás quanto Deus já fez. Pensa bem naquilo que Deus fez na tua vida, pensa na tua juventude com Jesus, no princípio da tua conversão. Pensa no princípio, pensa nos momentos que estivestes em aperto e que o Senhor estava lá e cooperou. Pensa nas vezes que tu falhaste, nas vezes que tu fostes até rebelde, e Deus na sua misericórdia estava lá, com o seu amor, com a sua misericórdia. Como eu disse há bocado, certamente que a bondade e a misericórdia. Nós gostamos do Salmo 23, não é? E o Salmo 23 começa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Guia pelas veredas da justiça, etc, etc. E ainda que eu andasse, não temia mal algum, porque tu estás comigo. Tudo isto é muito bom, mas ele depois termina: certamente
Eu disse ali à mesa, escolhi este versículo, sabe? Entre tantos que podia escolher, só podia escolher um. Eu vou dizer porquê. Certamente que a bondade, a mesma bondade com que o Senhor me seguiu quando eu me converti ao Senhor, há 60 anos atrás, essa mesma bondade vai-me seguir. A misericórdia que me acompanhou ao longo da vida, nas minhas falhas, nas minhas fraquezas, nas minhas faltas, para perdoar todos os meus pecados, eu ainda vou precisar dela. Eu gostava de dizer, Senhor, não, agora já não é preciso mais a misericórdia, porque eu não falho mais. Não posso dizer isso. Algum irmão pode. Eu queria vos dar os parabéns se alguém achasse que estava em condições de dizer, não, eu já não preciso da misericórdia, porque eu não vou falhar mais. Mas Davi não tinha essa ideia. Ele disse certamente que a bondade e a misericórdia vão seguir até ao final da nossa vida. E então, depois habitarei na casa do Senhor eternamente. Eu gosto da tradução que diz isto, eternamente, em vez de longos dias. Eu acho que é mais clara para nós. Vamos estar na casa do Pai, com Ele e para sempre. Aleluia. Afinal, citamos a palavra de Deus. Amém? Exercitamos. E percorremos 4 pessoas que falavam com os seus botões. Para se juntar a nós, todos. Eu também falo com os meus botões. Às vezes a minha mulher diz, eu normalmente durmo bem, mas às vezes algumas noites não tanto assim. Diz a minha, olha, fiz alguns estudos bíblicos, sabe, montei tudo na cabeça. Outras vezes disse, olha, passei por reuniões. É um bocadinho mais cansativo quando é assim, mas passei por estas reuniões que já passaram no passado. Olha, algumas vezes disse, olha, já estive na convenção, já estive a reuniões no ministério, já estive de outro lado. Essa é uma noite mais complicada quando é assim, sabe? Agora, outras noites não, a gente não calcula. Podemos percorrer, a palavra de Deus está, mas nós só podemos fazer isso se tivermos depósito no coração. Porque temos de tirar do nosso bom depósito, do nosso bom tesouro, sacar essas joias que lá temos dentro. E elas podem envolver a nossa vida e transformar até aqueles momentos mais difíceis, às vezes até de dor. Irmãos, porque na nossa idade às vezes as dores, pois, os ossos doem, as circunstâncias estão, muitos outros problemas que vêm, e às vezes, mas o Senhor transforma, quando nós podemos sentir a sua mão sobre nós, a sua mão de poder. E isto pode ser durante o dia, e outras vezes é durante a noite, mas Ele está ali conosco. Amém? E, meus irmãos, de resto, há uma coisa que eu vou dizer aos irmãos. Quando eu fui agora de vez para o Porto, nunca passei na velhice para o Porto, mas os meus filhos se casaram lá, estou na casa da minha filha, eu não tinha casa, é a casa que eles compraram quando casaram. Portanto, o pastor Samuel disse-me, pastor, irmão Antunes, como é que é? Posso contar consigo? Eu disse, olha, não, ainda não entreguei a pasta. Era tempo da pandemia, eu disse, só vou entregar na primavera do ano que vem. Não entreguei o título, já entreguei o trabalho. Eu disse, ainda dirigi uma assembleia por Zoom, por causa da compra e venda da casa pastoral. A venda de uma e a compra de outra. De resto, não, ele já podia fazer tudo, portanto, a outra parte ele podia fazê-lo. E eu disse, ainda tenho que entregar, e também, em 49 anos e meio, eu tive 50 anos e meio de ministério, porque 2 vezes pastoreei 2 igrejas, uma vez 6 meses a Zambuja e o Porto, e 7 ou 8 meses Lisboa e o Porto. Eu disse, tenho direito a um sabático. Eu disse, estou disposto em qualquer congregação onde estou no culto, para fazer o que me pedirem para fazer, mas sem escala. Para o ano, então começámos, a partir daí recebi escala, eu disse, olha, falamos outra, isto agora só há uma coisa, eu durante a vida, há um versículo que eu disse, só estudei um bocado,
É um versículo de Eclesiastes. Tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o. Ponto final. Pus eu. E toda a vida foi tudo que me deram, foi até arrebentar. Às vezes a razão porque a minha mulher disse aquilo, eu só ia com o alvo porque tinha para fazer. Foi até, olha, quando estava em part-time foi até não poder mais. Depois de full-time foi até não poder mais. Os irmãos não se lembram, mas quando eu saí de Lisboa a primeira vez substituíram-me por 4. Três a tempo inteiro e um que teve que acumular com o outro trabalho. Porque nunca disse que não, sempre, fui podendo sempre com mais alguma coisa. E toda a vida foi sempre, até poder. Eu disse, agora eu fui ler mais um bocadinho do versículo. Sabe o que é que está a seguir? Conforme as tuas forças. Eu disse, olha Samuel, de maneira que agora é, tudo quanto vier a fazer à mão, faz-o conforme as tuas forças, desde que esteja dentro das minhas forças o que precisares. Eu disse, para a terceira parte, só olhei pelo canto do olho. Os irmãos não sabem o que é que diz, pois não, a terceira parte eu vou dizer. É que para a sepultura, para de onde vais, não é nada para fazer. Portanto, só olhei pelo canto do olho. Então quer dizer, às vezes o irmão podia me falar das promessas de fé, da conferência missionária, aquelas áreas mais longe. Vou, está bem. Portanto, faço a escala. O irmão podia-me dar a fazer uns dias sobre as coisas. Posso. Irmãos, dentro que esteja dentro das minhas forças, eu pego no meu carrinho. O Senhor foi misericordioso, o outro arrebentou, mas olha, o Senhor parou-me um preço que jeitoso e em bom estado. Pego no carrinho e lá vou. De noite é um bocadinho mais complicado, mas de dia é o que for preciso, graças a Deus. De maneira que, irmãos, foi um prazer estar aqui com os irmãos hoje. Está bem? Amanhã os irmãos querem-me aqui, eu vou estar de velas de manhã e aqui à tarde, não é? Se Deus quiser. Que o Senhor abençoe os irmãos. Eu, se me permitem, vou fazer uma oração pelos irmãos. Está bem? Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio que me deste, Senhor, de poder estar aqui nesta tarde com os teus filhos. Ó Senhor, e juntos podermos nos alegrar contigo, Senhor, regozijar contigo e também confraternizarmos uns com os outros, Senhor. Revermos também uns aos outros, Senhor, na tua alegria que tu nos dás. E é bom, Senhor, que ao longo de tantos anos, que tantos irmãos aqui conhecemos, Senhor, com tantas décadas, Senhor, e ver-nos, Senhor, fiéis a ti, caminhando contigo. Guarda cada um fiel, ajuda cada irmão, Senhor. Abençoa também o pastor desta igreja, os obreiros desta igreja, Senhor, e a obra neste lugar para a tua glória. Te pedimos em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Deus abençoe os irmãos. Sim, sim. Amém. Felizmente estamos quase a chegar ao fim da primeira edição da festa da Idade de Ouro. Estava à espera que vocês dissessem amém não, que pena. Se têm alguma reclamação, alguma sugestão, depois podem falar com os organizadores. Mas sim, é muito importante o nosso espírito de gratidão. E nós vamos terminar. Não sei se está aí o nosso pastor, se não, mas nós vamos terminar da melhor maneira. Podem ver se ele está. Da melhor maneira, bem dizendo ao Senhor. Aqueles que puderem ficar em pé, nós vamos terminar bem dizendo ao Senhor e depois despedir. Se
nas tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Todos juntos. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. O Senhor é grande. Amém? Ao Caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu amor sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. quando me diz tem teu amor tão grande, teu filho dado ao mundo para salvar. sobre a cruz vertendo do seu precioso sangue, minha alma pôde e assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus do passado, do presente e do futuro. E quando enfim Jesus vier em glória, esta é a nossa esperança. Ele lá celeste, então me transportar. adorarei, Prostrado prostrado e para sempre. Grandioso és tu, Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Só as vozes agora. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, Grandioso és tu. grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha
Aleluia. Deixa eu ver. Estamos tão gratos a Deus, amém? Grande é o nosso Deus. Estamos gratos também aos irmãos que prepararam com muito carinho todo este trabalho, à pastora Maria, ao presbítero Jorge Raposo e ao Gracindo, que fizeram parte desta comissão. Ele não está aí? Foi levar o irmão Martin. Ok. Mas também estamos gratos a todos os voluntários, não é? A irmã Miriam Panzo Baião, que liderou toda esta equipa, aos irmãos e às irmãs e aos jovens que vieram servir, muito obrigado no som, aos do multimédia, ao Vítor, ao Josué. Eu tinha que dizer o nome de todos, mas muito obrigado, irmãos. Somos igreja, somos família e nós temos uma cultura de honra. Honramos em primeiro lugar o Senhor nosso Deus, mas honramos também aqueles que são os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos irmãos que servem, porque mais feliz é aquele que serve do que aquele que é servido. Hoje foi o dia dos irmãos serem servidos e certamente vamos repetir este dia mais vezes e contagiar com os outros que não sentiram coragem em vir, a ver se eles então sentem a coragem para estar. Vamos dar glória a Deus e orar. Pai, muito obrigado por este tempo de comunhão tão precioso. É tão bom. Tu amas, Senhor. Qual é o pai que não gosta de ver os seus filhos à volta da mesa? Qual é o pai que não ama ver a família reunida? E é tão bom, Senhor, vermos os nossos irmãos, as nossas irmãs, que apesar do seu corpo estar cansado, a sua alma está pronta para te servir, para te honrar e para continuar a proclamar o teu nome para sempre, Senhor. Obrigado por esta geração. Senhor, levanta outra igual, porque, Senhor, a tua igreja precisa de uma geração corrompida. Perdoa-nos quando nós perdemos algumas gerações pelo meio. Mas, Senhor, ó Pai, te louvamos por esta geração de pais, de avós, que, Senhor, ó Pai, levantaram, Senhor, o nome de Jesus e seguraram a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Lisboa, pentecostal, nesta cidade. Aqueles que já estão contigo na glória, ó Pai, sabemos que estão melhor do que nós, mas nós honramos as suas memórias também, Senhor, porque sabemos que é nas suas pisadas que nós hoje estamos a caminhar, nas suas pegadas que nos deixaram. Obrigado pelo exemplo de dedicação, de consagração, vidas de oração, que as gerações mais novas parecem ter dificuldade de entender, vidas de consagração, de doação, de dádiva, de oferta, gente que vive para Ti e que faz o melhor, Senhor. Eu oro que nesta hora aqueles que sentem enfermidades, Tu possas, Senhor, neste lugar, na Terra Santa, no meio da comunhão do povo, trazer, Senhor, cura, Senhor, no nome de Jesus. Oramos por aqueles que não puderam estar e até nos assistiram aqui a alguns momentos através da internet, que possam também nas suas casas sentir o desejo de congregar, porque, Senhor, ó Pai, sabemos que este legado, este testemunho, que alguns irmãos aqui e irmãs estão a fazerem tantos quilómetros ou se preocuparem para vir aqui, estão a deixar, Senhor, no coração dos filhos, dos netos, dos bisnetos, uma vida de consagração e de compromisso contigo, mas também com a Igreja do Senhor. Ó Pai, obrigado por esta geração comprometida. Levanta uma seguinte que faça o mesmo no nome de Jesus, com compromisso contigo, compromisso com a palavra, mas compromisso também com a igreja local. Obrigado por este tempo, despede-nos na tua paz, guarda, Senhor, na viagem de regresso e dá-nos um dia abençoado amanhã. Usa o teu servo Vieto mais uma vez, Senhor, de uma forma especial ali em Odivelas pela manhã e à tarde numa grande festa aqui. Assim nós consagramos a Ti tudo o que somos e o que temos, no nome bendito de Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus